Olá! No programa de hoje você vai ver os melhores momentos do julgamento do FastVídeo 2016 e tudo o que aconteceu na palestra Publicidade Institucional e Propaganda Eleitoral. O AppTV já começou! Nós começamos o programa mostrando o julgamento do FastVídeo 2016 que aconteceu nos dias 12 e 13 de março no Iguatemi Empresarial. Acompanhe! O nosso critério principal foi a ideia e depois a execução da ideia. O casamento dessas duas coisas faz uma ideia ser poderosa. Claro que numa categoria é muito possível você ver quais são aquelas que se sobressaem. A gente está tratando cada ideia com muito carinho, porque como todo mundo aqui trabalha em agência e tem muito contato com produtora, todo mundo sabe o trabalho que dá colocar uma ideia no ar. Então, em primeiro lugar, o respeito pela ideia. Pô, que bom que ela chegou até aqui. Então vamos fazer o nosso melhor para que ela chegue mais longe, que as melhores cheguem mais longe. É extremamente importante participar. É um jeito de você colocar a sua agência em evidência e esse negócio antigo de você achar que prêmio só valoriza a agência ou só valoriza a produtora, ainda bem que é cada vez mais antigo. Pô, o cliente hoje vai atrás. Ele quer saber se essa agência tem relevância em algum festival, em algum prêmio. Por quê? O trabalho que ele faz para um concorrente que ganha prêmio faz o concorrente aparecer mais do que ele. Não dá para você falar de qualquer coisa de diretor de arte, de direção de arte ou de redação se você não falar de criatividade. Então a nossa área aqui é uma área de criatividade. Não existe uma categoria para isso e cada vez mais os festivais eles abrangem mais categorias e cada vez fica mais complexo uma inscrição porque as ideias acabam ficando mais complexas. Então o que nós somos aqui? Nós somos criativos. O jeito que você materializa isso é o melhor jeito que for para aquela ideia. Cada ideia é muito específica. Isso torna o nosso trabalho incrível, muito legal. O tanto que ele é difícil, ele é legal, ele é prazeroso. Tem muita qualidade e tem muita coisa bacana, muita coisa em formatos diferentes também. A gente acaba vendo um pouco de coisa que a gente já viu também em alguns lugares, porque as referências estão aí para todo mundo. Mas no geral, assim, tem muita coisa legal, assim. Escrever é um pouco assim, você acaba se colocando à prova do critério de outras pessoas, que não aqueles que você está acostumado no dia a dia. Isso pode ser frustrante em algum momento, né, em alguma ocasião, mas também pode ser super recompensador se o seu trabalho acaba atingindo, sei lá, uma premiação, sei lá, um ouro, um prata, um bronze, em qualquer premiação. Cada cliente é de um jeito, né? Cada cliente tem um jeito de ser, de encarar as coisas, cada cliente quer uma coisa, tem metas específicas, tem um histórico. Então, eu acho que um pouco da nossa profissão é saber se adequar a esse cliente e também sempre mostrar para ele a nossa visão para resolver o problema dele. Porque às vezes ele traz para a gente uns questionamentos que esperando que seja uma coisa que está dentro da realidade dele. E o legal é devolver para ele algo que ele não espera, algo que encanta, algo que ele fala assim, pô, não tinha pensado nisso. Tudo é relativo, né, nessa profissão, como tudo na vida, assim. E essa coisa de verba também acaba sendo relativo, porque você pode fazer um trabalho muito bom, apenas com um cara sentado falando para você diante da câmera e o texto é sensacional. Você pode ter muito dinheiro para fazer uma coisa e a ideia não chega aos pés da quantidade de grana que você tem, quer dizer, acaba ficando pobre para a quantidade de dinheiro que você tinha para gastar. Uma coisa que fica claro para mim é o quanto uma ideia pode transformar um trabalho. Então, independente do investimento que você tem com produção, se você tem uma grande ideia, você consegue transformar o trabalho e deixar ele incrível. E isso ficou provado nos trabalhos que a gente acompanhou aqui hoje. Então, eu acho isso bastante relevante e, de uma certa forma, bastante motivador para as agências que muitas vezes não têm um investimento tão grande com produção mesmo. Mas, de uma forma geral, eu pelo menos sinto um pouco de medo pelo diferente. Eles acabam optando por uma zona de conforto de ideias
E é o que a gente vê hoje folhando uma revista, entrando na internet, assistindo TV, que são ideias muito parecidas. Poucas são aquelas que são realmente muito boas. E hoje eu acho assim, se você não for criativo, você não aparece. As ferramentas são comuns e são acessíveis para todos praticamente. Então, se você não usa de muita criatividade, você acaba ficando na paisagem. O acesso às referências está infinitamente mais fácil, né? Hoje você, com a internet, você consegue encontrar qualquer coisa em questão de segundos, né? Então, acho assim, tem um lado positivo disso tudo, mas tem um lado negativo que eu vejo isso claramente quando eu analiso a criatividade na propaganda como um todo, que é tudo muito parecido, tudo saindo do mesmo saco, as ideias repetidas ou parecidas. Acho que a dica número 1 é não desistir. Acho que é uma das áreas mais concorridas que tem, né, dentro da propaganda. Acho que a parte da criação é sempre muito concorrido. Uma coisa que também acho muito importante é assim, é fazer muita coisa. Principalmente o criativo, ele tem que executar coisas, ele tem que ser ele tem que criar imagens incríveis, lindas, que sejam bem produzidas. Então, acho que é fazer coisas, fazer. Eu tinha um costume, quando eu estava na faculdade, que era tentar fazer um portfólio por ano. Então, eu tinha um portfólio do meu primeiro ano, aí eu fiz um portfólio para o meu segundo ano, para o terceiro, para o quarto. Eu sempre produzia muita quantidade. Acho que a palavra quantidade, no momento de faculdade, é muito importante. Fazer muito, errar, fazer coisa ruim, é treinar, é executar. E como eu falei anteriormente, buscar referências que realmente contribuam positivamente para que você seja criativo e não simplesmente uma pessoa que vai fazer coisas que lembram outras coisas. Algumas coisas elas acabam sobressaindo assim, sobre as outras, rola uma certa discrepância, algumas coisas que se destacam muito mais que as outras, mas no geral fiquei contente assim, com o que eu vi. Gostei mais de algumas coisas do que de outras, mas tinha coisa bacana. Assim, dá pra ver que o pessoal tá se empenhando, tá produzindo, tá acreditando nas boas ideias e tá levando elas pra rua. Que o importante é fazer com que as boas ideias saiam da sua mesa, cheguem no seu diretor de criação, vá para o cliente e saia da agência e vai para a rua. Esse que é o mais importante. É claro que em alguns momentos a verba vai ser um limitador, assim, vai te impedir de contratar de repente um diretor de arte, um diretor de fotografia que você acredita mais, vai te impedir de contratar uma produtora que você acha o trabalho do caralho, que tem um acabamento melhor, mas sempre existe uma solução, assim, com a verba que você tem. Sempre dá para fazer. Vamos pensar de uma maneira muito simples. Economia ruim, ela basicamente é um reflexo de um mercado não aquecido. E se existe uma ferramenta boa para fazer um mercado, uma economia se aquecer, é a propaganda, que faz as pessoas lembrarem do seu produto, faz as pessoas de alguma forma desejarem o seu produto. Claro que numa recessão ninguém vai sair comprando coisas sem ter o dinheiro, mas todo mundo precisa comer, precisa se vestir, precisa se transportar, então as pessoas não vão deixar de fazer as coisas porque a gente está vivendo um momento delicado político e econômico, as pessoas não vão deixar de fazer nada. E se tem uma maneira de uma marca se sobressair nesse momento em que está todo mundo meio que parando, desacelerando um pouco, é você colocar a sua marca em evidência, porque crise é uma coisa que ela vai e vem, todos os países do mundo vivem da mesma forma. Ela passa um tempo com uma crise, depois melhoram. Então é melhor você se preocupar em construir a sua marca e deixar a sua marca em evidência para o momento em que a crise acabar. Quando a crise acabar e quando a economia estiver reaquecida e todo mundo estiver consumindo, eles vão consumir a marca que eles mais lembraram, a marca que eles mais viram. O ponto na minha opinião, é que a facilidade que a gente tem hoje de acesso à informação, à tecnologia, ela está causando um fenômeno que Então hoje em dia a gente está um pouquinho mais, as coisas estão um pouco mais efêmeras. A gente abre uma aba no navegador, lê uma notícia, às vezes a gente não termina de ler a notícia, a gente já parte para outra, depois a gente parte para um vídeo no YouTube, depois a gente vai para o Facebook, depois a gente vai ver um e-mail. Então a gente está consumindo as coisas com uma velocidade maior e está degustando menos, assim. Então a gente está
tá entendendo menos as coisas. Isso é um problema, eu vejo como um problema. Como a tecnologia facilitou muitas coisas, você tem um Instagram e todo mundo consegue tirar uma foto bonita, é uma foto bonita, mas é uma foto bonita igual de todo mundo. Isso, quando todo mundo faz alguma coisa de uma certa forma, quem consegue fazer de uma forma diferente acaba tendo mais valor. Então as coisas têm valor por serem raras. Então, se todo mundo tira uma foto com o celular e usa um filtro do Instagram, vai ter valor o cara que consegue tirar uma foto com uma câmera e ele mesmo captar a luz, ele mesmo saber fazer um bom enquadramento, ele fazer a foto de uma maneira que só ele faria, que ninguém vai conseguir reproduzir igual. Cara, o publicitário, resumidamente, o que ele faz na área de criação? Ele precisa contar uma história que ajude a mostrar um produto, a evidenciar um produto. E contar história necessariamente depende de ouvir histórias. E onde você tira essas histórias? Você tira essas histórias da literatura, dos filmes, das peças de teatro, da música. Então acho que todo estudante já ouviu isso centenas de vezes, todo mundo diz que tem que ler, tem que ver filme, tem que ouvir música, tem que escrever. Eu acho que eu queria reforçar isso mesmo, assim, sabe? Porque os alunos vão aprender muita coisa na universidade, a maioria delas são um tanto quanto técnicas que no final das contas você vai acabar não usando tanto no seu dia a dia. Eu me refiro à área de criação. Na área de criação dificilmente você vai utilizar as coisas que você aprende na faculdade. Mas você, no departamento de criação, você vai ter que trazer, você vai ter que alimentar o seu trabalho de coisas frescas, de referências novas, ou até mesmo de clássicos, assim, sabe? No mundo hoje em dia em que todo mundo só fica em redes sociais, que as pessoas só leem Twitter, que as pessoas só veem listas de coisas legais na internet, que isso é legal pra caramba, tem que ver também. Mas no mundo em que as coisas estão cada vez mais efêmeras, mais rápidas e mais descartáveis, os clássicos também se sobressaem. Então, tipo, você ter uma referência de quem foi Machado de Assis, de quem foi Oscar Wilde, de quem foi James Joyce, vai te dar um diferencial porque vai dar substância pro que você vai criar. Vai dar mais corpo, assim, você vai conseguir ter mais propriedade na hora de construir uma ideia. Porque esses caras, os grandes pensadores, os grandes escritores, os grandes cineastas, são pessoas com conteúdo extremamente sólidos. E quando você tem conteúdo sólido, você consegue sustentar uma ideia. E uma ideia sem solidez, no primeiro tapa ela cai. Então, é importante que você consiga construir a sua ideia de maneira que ela se sustente.